Entra, Flávia. Flávia presente. Eu estou fazendo a chamada aqui, gente, da internet. Flávia está presente. Não viajou hoje. Fala presente. Rose presente. Já cheguei. Rose está. Fala presente. É aula, escola? Presente. Presente. Minha mãe está online. Está online? Está presente, pessoal da internet. Boa noite, gente. Estamos de volta aqui. Nossa aeromoça, a irmã que está sempre no terceiro céu. Né? Ou pelo menos no segundo. Dela foi pro céu. Mais que Paulo. Foi. É. Coitado. Mais consagrado que Paulo. Amém. Que bom. Já estamos ao vivo. E sua mãe assiste lá no Rio? Não, né? A tia que assiste. A tia, família. Ah, tia Beth. Tia Beth. Tia Beth está em Belo Horizonte. Aliás, recebi o e-mail dela. A última aula, só para saber, a gente teve mais de 80 pessoas assistindo. Mais de 80 na última aula. Não ao vivo, né? Durante a semana. Isso é que o pessoal está temeroso. Aliás, a tia Beth mandou um e-mail muito interessante. Misericórdia! Né? Tipo, aí ela mandou um link para outros amigos, pastores de igreja. Gente, ouça isso, você que é da Igreja Jesus e tal. Enfim, eu dou graças a Deus porque, na verdade, a palavra é de Paulo, de João, dos profetas. A única coisa que eu faço é fazer uma conexão entre uma e outra e pregar. Não é... Aqui não tem nada de pastor Júlio. Por favor, eu faço questão de dizer isso. É o Espírito Santo que é o nosso guia. É ele que mostra. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula, obviamente. E eu sei que tem algumas pessoas ligadas já aqui agora, que eu falei pessoalmente. Mas eu tenho que fazer uma coisa. Tá frio aqui, tá? Nós estamos a 100 graus aqui na Flórida. Um calor tremendo e tem a aluna aqui de cobertor. Eu não entendo isso. Porque aqui... Tem umidade baixa. A Carol Ferronato resfriada, isso deve ser paixão. Não falo isso. Gelzinho nela. Mas, gente, já desculpa. Começou a palavra profética? Não, a palavra... Já começou a palavra profética. Gente, desculpa, mas é porque eu já tô, às vezes eu esqueço que a gente está ao vivo e eu falo aqui algumas coisas. Mas, com certeza, o Espírito Santo já está se movendo aqui e aí você que está na internet. Eu vou fazer uma coisa, eu preciso contar um testemunho, uma experiência que eu tive essa semana, mas eu quero que você saiba que hoje eu vou... eu acho que eu preciso de uns 15, 20 minutos, que eu preciso ler uns e-mails que foi consequência do que aconteceu essa semana. Eu vou contar em um minuto, daqui a pouco. E, obviamente, você que está aí, eu sei que você vai ser abençoado com essa experiência, porque Deus vai te dar experiências semelhantes. Porque sempre que acontece alguma coisa comigo, eu quero que todo mundo também participe disso. Tá? Eu não estou aqui para me vangloriar de nada, pelo contrário, eu não tenho mérito nenhum. Aliás, as maiores experiências que a gente tem, aprenda isso, começa com o Espírito Santo, é Ele que faz. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa só pela nossa alma, pela nossa boa vontade, mas quando começa pelo Espírito Santo, só Ele é glorificado e a gente, pelo contrário, a gente aprende a ficar humilde. Mas... daqui a pouquinho, como eu disse, eu vou falar da onde vai vir o anticristo, além de mostrar para vocês, e eu recebi alguns e-mails interessantes, né, de pastores, uma pastora também, além, tipo, surpresa, porque a própria Bíblia mostra que ele vai vir do Egito, né, conforme nós falamos, mas além do Egito, tem um detalhe aí muito importante, ele vem de um lugar pior do que o Egito. Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar a respeito disso, ok? Vamos orar então, pedir ao nosso Deus a unção do Espírito Santo, para que cada palavra aqui seja aproveitada. Amém. Que nenhuma palavra se perca, pelo contrário, até mesmo nas nossas brincadeiras, o Espírito Santo também tem senso de humor. Então, eu declaro agora, em nome de Jesus, que esta noite vai ser uma noite fundamental para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque nós somos parte deste corpo. Estamos aqui, Senhor, humildemente na Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos da nossa natureza humana,
Nós conhecemos as nossas falhas, nós sabemos que ainda não chegamos à perfeição, nem àquela maturidade, mas nós estamos caminhando, nós prosseguimos para esse alvo. Porque o que nós queremos é que Jesus seja engrandecido e o homem seja diminuído para que ele possa aparecer. Eu quero abençoar o coração, a mente, o corpo. Se alguém está sofrendo nesta hora, o Espírito Santo vai cuidar de você neste minuto. Amém. Ó Pai, todo louvor, toda honra, por tudo que eu vou falar aqui nessa noite, é ao Senhor Jesus e esse glorificado, aquele que ressuscitou, aquele que habita dentro do meu espírito e dentro do espírito de cada um de nós. E é esse Senhor que vai trasladar o seu espírito ao trono da graça nesta noite, para que você seja tocado. Eu creio nesta noite que um pouco da glória de Deus vai se manifestar para que a gente seja transformado de glória em glória, de glória em glória. Obrigado, Senhor, pelos ouvintes que estão fazendo link através do Facebook, do link do pastor Miguel, pessoas que têm abençoado a Deus, a nossa vida também, a própria vida dele, que tem sido muito importante para nós. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para proclamar Jesus e o reino de Deus. Amém. Não vamos proclamar homens. Não queremos falar de queremos abençoar a tua igreja. Amém. Que essa aula e essa palavra que eu vou dar inicialmente seja para testemunho, para aumentar, para mostrar como o Espírito Santo dirige. Obrigado pela vida de cada um. Que a graça do Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem foi domingo, né? Sim. No domingo retrasado, ou seja, 8 dias atrás, eu estava indo para a igreja do pastor Miguel, que a gente congrega todo domingo lá e tem sido uma bênção tremenda. Deus tem falado fortemente na minha vida, através do louvor. Eu disse, eu queria dirigir melhor, metade do que eu falei para você no final, metade do que você... Eu tenho uma voz horrível, mas eu sempre dirigi louvor, eu não sei se as pessoas foram abençoadas ou não, mas o que importa é que eu estava indo lá para a igreja e eu estava sozinho, porque a minha esposa, a gente está a nossa vida, quase não temos tempo para dormir. Então ela ficou com netos, enfim, nem me lembro o que aconteceu. Ela estava trabalhando, é verdade. Trabalhando domingo, imagina. Mas, enfim, faz parte do roteiro aqui na América. Eu peguei o carro e estava indo pela Sawgrass. É uma expressway, uma pista de alta velocidade, que chega em 15, 20 minutos lá na igreja. E eu estava dirigindo normalmente. De repente, o Espírito Santo me deu um clamor do invocar. Eu já preguei aqui sobre o que significa invocar, clamar ao Senhor, como Enos fazia e tal, isso é uma aula. O invocar é um berro, é um grito, é um clamor que sai do seu espírito, através da sua palavra, e você clama, é falar, a própria palavra significa falar em outra voz. E nessa hora, porque veja bem, eu estou dirigindo, eu não vou ficar falando, tem ninguém. E eu tenho o costume de já não ligar mais rádio. Eu fico sempre na minha, né? Porque se você liga a rádio, você fica ouvindo lá, você se distrai. Eu não ligo mais a rádio, para mim não importa. Na hora eu comecei a clamar, porque a verdadeira oração, eu já falei isso aqui, ela parte do Espírito Santo. O clamor também. Não significa que você, se você está numa situação difícil, você clama a Deus por aquilo. Mas, às vezes, o clamor parte de Deus. E eu comecei a clamar em alta voz. Eu falei, meu Deus, quem está a 1 milha daqui vai ouvir o que eu estou falando. E é um clamor que o Espírito coloca no seu espírito e a sua voz é diferente. E eu comecei a clamar sobre assuntos relativos... Calma. Bom, bota ele um pouquinho mais para lá, porque senão eu mesmo também vou ficar competindo aqui com ele e não dá. Está clamando. Está clamando. Então eu comecei a clamar por áreas da minha vida, por exemplo, onde eu vou morar em Teresópolis. Eu falei, meu Deus, eu não estava nem pensando isso.
Como é que eu vou ter dinheiro? Porque as pessoas me perguntam, pastor, quando você vem? Eu digo, eu não sei. Agora eu já digo, olha, quando Deus me der o dinheiro para o container. E no próprio dia seguinte, o homem já foi lá, já fez o orçamento e tal. Aonde eu vou morar? Eu não sei. E vai para onde? A única coisa que eu tenho garantida no Brasil é a casa da minha... É a casa de quem? É da Priscila, minha cunhada, irmã da Raquel, e que mora lá, é uma casa boa lá na ilha de 3 andares. E eu tenho um quarto lá que eu posso ficar, mas na ilha, para ir para a Barra. São 2 hoje ela está me contando. Tem a barra. Pera, calma, eu vou explicar. Uma coisa de cada vez. Eu falei, tudo bem, eu vou chegar, vou ter que ficar na ilha para ir para a Barra. São 2h30 que o meu cunhado acabou de ligar hoje. Estou estressado. Foi da Barra na ilha em 2h30. Eu não quero isso, mas tudo bem. Então eu comecei a clamar sobre isso. O Espírito Santo começou a me usar para clamar por situações onde eu vou morar, como eu vou ter. Eu estou fora do Brasil há 18 anos. E eu clamando aquilo, foi um clamor, eu quase que parei o carro, mas como a estrada estava só para mim, eu fui assim mesmo. Depois eu acalmei. Aí o Espírito Santo falou que aquela semana, a partir daquele momento, que era domingo à noite, até o outro domingo, que foi ontem, a única coisa que eu ouvi foi da mesma maneira quando o Espírito Santo me dá a palavra profética. Cai aquela unção. Só que foi assim. De hoje até o próximo domingo, o rumo da sua vida, do seu ministério vai mudar. Eu falei, mas meu Deus, o que será? E cara, aquilo tocou no meu coração, eu quis chorar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que dirigir aqui, ainda bem que não tem ninguém. Vai mudar e muitas das coisas que eu tenho pedido, Deus vai começar a fazer naquela semana. Não teve outra. O que você faz numa hora dessa? A única coisa que eu podia fazer era orar ao Senhor agora. Aí eu voltei ao meu normal, eu já estava normal, porque eu estava dirigindo a 100 milhas por hora. 100 quilômetros por hora. Eu disse, a única coisa que eu sei é que eu tenho agora que orar de manhã, de tarde, de noite, começar a buscar o Senhor para ver. Tem uma semana para acontecerem coisas. Muito bem. Cheguei na igreja, nossa, o louvor vem, eu com lágrimas, chorando, e aquilo fluindo na minha cabeça, e eu disse, a palavra do... Eu vou encurtar, porque eu quero dar aula hoje. Muito bem, saí de lá, voltei para casa. Isso foi domingo. Na segunda-feira, olha como as coisas acontecem. Já começou a acontecer. Olha, quando Deus, é Ele que faz. Eu já tenho buscado, eu digo, Senhor, onde eu vou morar, não sei, mas... Como eu disse, quando Deus faz, é Ele que cumpre. Na própria segunda-feira, aconteceu algumas coisas. Na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então... Eu não sei se foi logo na segunda e terça. A minha primeira preocupação, que eu sei, que quando eu sair daqui, eu tenho o pessoal da Barra que deve estar me ouvindo agora, né? Temos Rodolfo. Deus deu gente, obrigado, pastor Miguel, gente, amigos dele lá. Foram conexões. Foram conexões do terceiro trono, do coração da amizade do pastor Miguel, pessoas de Deus que nós conhecemos aqui. Alguns deles passaram por aqui e disseram, olha, pastor, vai para lá, eu quero congregar também, eu quero assistir às aulas. São pessoas que têm lá as suas igrejas. E eu falei, meu Deus, eu pensei que já ia começar tudo em Teresópolis. E estamos conectados, alguns deles ficam mandando e-mail, quando vem, então eu já posso mais ou menos dizer que dia 7 de setembro, a gente deve estar, já estamos vendo o preço de passagem, e 7 de setembro a gente deve estar chegando lá, ok? Isso se Deus não terminar tudo que ele tem que fazer antes. Porque não tem nada que me prende aqui, a não ser o fator financeiro para poder pagar as coisas. Para poder ter passagem, enfim, para chegar lá pelo menos ter alguma coisa, porque eu não sou uma pessoa rica. Em quase 35 anos de ministério, eu nunca juntei dinheiro, porque eu nunca tive, mas eu sempre tive prosperidade. Amém. Morei na praia de Ipanema, na praia do... enfim. E eu nunca... Eram coisas que vinham à minha mão.
Toda a glória de Deus. Amém. Eu sempre fui uma pessoa rica, espiritualmente falando. Eu queria buscar, comer das coisas de Deus. Eu gastava o meu tempo e o meu dinheiro nestas coisas. Tudo bem. Na segunda-feira, me parece que foi na segunda, a minha sogra, a mãe da Raquel, que é a minha sogra, falou assim, ela tinha ligado para ela, na terça-feira, ela falou, Raquel, você não pegou o meu e-mail? Falou, mãe, eu estava tão cansado, eu não abri o e-mail, não. Não, porque é o seguinte, eu resolvi dar para vocês a passagem do avião. Eu falei, como? Eu falei, aí ela falou, amor, abre esse e-mail aí logo. Olha só. Foi a primeira vez que eu abri. Não, a minha sogra tem 86 anos, é uma mulher de Deus, ajuda na igreja. É uma mulher de Deus, mas ela nunca teve dinheiro. Deus abençoou ela, eu não vou entrar em detalhes agora, e ela disse, não, eu vou mandar passagem para vocês. Só me diz como, que quer, ainda perguntou se quer em dólar ou em real. Eu falei, olha, aceito até em ian, sei lá o quê. E ela disse, não, vocês podem contar a passagem e tal, como é que eu mando o dinheiro, enfim. Eu falei, eu disse, Jesus, o que eu vou fazer? Veja, eu podia esperar de qualquer outra pessoa que tem dinheiro, que tem um pouco de... Ela é viúva. A aposentadoria dela... Gente, é a viúva de Sarepta que não tinha nada, que isso, aquilo, mas é... Por isso que eu digo... Engraçado que são esses que são tocados. São tocados. E a glória de Deus. Porque eu podia esperar de qualquer... Eu tenho pessoas que eu digo, bem que fulano podia dar para mim. Não é para mim, não, gente. Mas eu esqueço Mas faz isso. um cabelo fazendo uma agulha. Exatamente. Né? Então, a nossa passagem já está garantida. Amém. Glória a Deus e obrigado, dona Eunice, porque, olha, realmente, tem outros detalhes. Então, eu disse, eu tenho que ir para Barra, eu preciso de um lugar na Barra. Barra da Tijuca, em termos de Rio de Janeiro, é proibitivo em termos de tudo. A Cristina, que deve estar me ouvindo, que eu falei para ela, eu mandei um e-mail para ela hoje, mandei um e-mail ontem, ela mora não só na Barra, Cristina Batista, tia da Flávia, minha nora. Ela esteve aqui, visitando o neto, porque a filha mora na Malásia e tal. Ela veio aqui e ela comentou, vocês vão ficar onde para o Rio? Eu disse, não sei, eu sei que eu tenho um grupo na Barra. Ela disse, vocês podem ficar na minha casa, porque eu moro lá até vocês chegarem e terem alguma... Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, condomínio na Oceania? Não, peraí, melhor. Ela mora no melhor lugar da Barra. E ela falou, não, vocês podem... Eu conheço a filha dela, eu não conheço muito ela, mas... Quando Deus faz, Ele usa. E ela falou assim, não, eu só moro ali no Tanhangá Golf Club, que é no 500 metros, 1 metro, quem vai para o alto da Boa Vista, da Barra, no centro da Barra. Ela disse, olha... Eu tenho ali um townhouse, primeiro andar, segundo andar, tipo uma casa de vila, uma casa, e tal, isso, aquilo. Vocês podem ir para lá, eu fiz para minha filha, a própria Cristina da Malásia. Não sei se ela está ouvindo. Para a Karen, desculpa, fez para a Karen. Mas a Karen está na Malásia, e, enfim, e está lá tudo pronto. Ela disse, olha, está tudo pronto, novinho, tem um quarto grande, tem uma sala, tem uma cozinhazinha, tem isso e aquilo, está tudo pronto. Toda vez que você vier em Teresópolis, quiser ficar lá, fica lá, não custa nada, eu não quero. Eu falei, não pode. Então, veja, ali do lado. Então, no dia que eu for dar aula lá na Barra, eu sei que o Rodolfo falou, ele mandou um e-mail, pastor Júlio, a minha casa é a sua casa. Ou seja, eu sei que não vai faltar lugar. Mas ela disse, não pode ir para lá e tal, não sei o quê. Eu disse, graças a Deus. Olha só, tudo concretizando, ou não sei se isso foi na terça, ou na quarta, ou na segunda, que eu já fico perdido em dia, mas aconteceu depois de domingo. Mas isso foi apenas o início. Aí eu disse, meu Deus, agora, tanta coisa que eu tenho que falar. Fala tudo. Fala, pode ter que falar. Bota a peça. Vai lá. Aí eu disse, e cada vez que foi uma semana que a Raquel trabalhou, e eu carregando caixa lá para coisa e orando direto, eu digo, Senhor, cada dia eu estou surpreso, porque o dia já veio a passagem, já veio
um lugar provisório na Barra para eu ficar, para dar as aulas, para não ter que voltar para ter as aulas no mesmo dia. Eu disse, o que virá depois? Continuando orando, às vezes orando em língua. O que eu vou pedir? E só louvando a Deus, você falou, eu disse, meu Deus, isso funciona. Só louvando a Deus, Senhor, obrigado pela passagem, obrigado por isso, obrigado por alguma coisa que ainda era, quando era terça, eu disse, até domingo ainda tem muitos dias. Chegava a quarta, ainda tem mais alguns. E eu já glorificando a Deus antecipadamente, em cima daquele clamor que não foi meu, foi do Espírito Santo que me usou para fazer. Muito bem. Aí eu peguei, recebi alguns e-mails, recebi o e-mail de uma pastora pedindo os estudos ministrados pela... Eu não sei como que ela pegou, eu perguntei se era... Enfim, nessa hora, um manda para o outro isso, aquilo, e ela disse que tem sido muito abençoada e está orando por nós. E ela quer também os estudos. É uma pastora, de repente, tem a ver com o ministério dela. Então, isso aqui foi um dos e-mails. Eu tirei pelo menos 3 e-mails porque eu quero dar aula. Mas isso é muito importante para você ver que não é... A oração não pode partir da gente. Quem está conectado com o Espírito de Deus, e qualquer um pode fazer isso, Deus se manifesta na hora e no local menos esperado. Amém. Melhor ainda na igreja. Se todo o povo de Deus chega na igreja, está em espírito, na hora que o ministro de louvor ou o pastor ministrar, o Espírito Santo faz muito mais. Se ele faz no meio de uma estrada, ou no meio de um banho, e tudo mais, Às vezes na cozinha. Na cozinha, você que está fazendo, o Espírito Santo quer falar comigo e com você toda hora do dia. Sabia disso? Todos os minutos. Não, mas agora eu não estou preparado, isso aqui. Eu não estava preparado, eu estava dirigindo. A 99% das palavras proféticas, eu estava indo, eu tive que parar o carro e começar a anotar num papel. Porque o Espírito Santo faz assim, para mostrar que não é seu, vem da parte dele. Muito bem. Aí eu recebi um outro e-mail, vou ler rapidamente. Olá, pastor, me chamo Dorival, tal, moro em São Paulo, conheci a internet através dos links do pastor Miguel. Não sei se você conhece. Ele é membro da igreja lá de São Paulo, da não sei o quê. Parabenizo pelo profundo conhecimento da palavra de Deus. Certamente vidas estão sendo estruturadas por esses ensinamentos, colocados à luz e tal. Escreve bem o nosso amado irmão aqui. Desejo que a sua vinda para o Rio de Janeiro seja preparada e cercada pela mão de Deus e que seus anjos estejam apostos dia a dia para lhe suprirem tudo quanto necessitar. Ora, uma pessoa que ouviu uma aula que eu não conheço, nem vi, desejando uma coisa, tem que ser um homem de Deus. Porque ninguém gasta tempo só porque ouviu uma aula para preparar isso. Você entende como é que é? Porque quando Deus usa, você não precisa conhecer. E ele continua dizendo aqui, para lhe suprir em tudo quando necessitar. Vejo muita simplicidade e sinceridade no seu coração e que isso certamente faz e fará diferença na hora oportuna com o nosso Deus. Glória a Deus. Olha, eu recebo isso com humildade. E ele estava se referindo assim, na hora do juízo, Deus realmente vai conversar. Então, eu quero dizer aqui, Dorival, obrigado, mas isso é o mover de Deus na minha vida. Eu não estou aqui batendo no meu peito, nem dizendo, eu sou isso e muito mais. Não, eu não quero perder na hora oportuna do reino de Deus. Eu aprendi a ser humilde, receber. Você sabe uma coisa? É difícil de receber elogios. Não é verdade? A gente, não, são teus olhos. Não é nada disso. Não, reconheça que o Espírito Santo se moveu através de você e você diz, glória a Deus por isso. Obrigado, irmão. Se o irmão viu isso, essa simplicidade, essa coisa, vem do Senhor. E ele usa, geralmente, as pessoas mais erradas nisso. Então, eu estou contando isso para que você passe pela mesma experiência e mais forte ainda. Ele continua dizendo aqui. Sou trabalhador comum.
e vivo do dia a dia do meu salário. Mas Deus tocou no meu coração para enviar alguma ajuda em dinheiro. Gente, eu quase disse, não, ele deve ser uma pessoa. Eu disse, Senhor, eu não acredito. Como que só Deus faz isso? Eu não posso negar. A minha primeira reação, eu disse, não. O trabalhador comum, ou seja, assalariado, não é uma pessoa que tem muito dinheiro. E eu digo, Senhor, não. Mas eu não posso fazer isso porque eu estaria indo contra O mover de Deus. o mover de Deus na vida dele e na bênção que Deus quer dar para a vida dele. Exato. Então, eu não posso, eu digo, não é o dinheiro. Gente, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de corações e pessoas como esse cidadão, Amém. como esse irmão. Você entende? Gente, dinheiro é a última coisa que eu procuro na minha vida. Aprenda, creia nisso. Sou trabalhador comum, vivo dia a dia do meu salário, mas Deus tocou no meu coração para enviar alguma ajuda, para custear alguma despesa sua. Envie dados de alguma conta bancária aqui do Brasil para depósito. O valor poderá ser módico, mas receba de coração e que Deus possa multiplicar a 100 por 1. Um abraço com o meu versículo predileto, Provérbios 23, 18. Amém. Olha, eu vi no meu coração, eu não estou preocupado se ele me der 10 reais, 100, ou seja, não é isso. Mas é o mover de uma pessoa que ouviu do link do pastor e tal, não sei o quê, e que foi abençoado. Eu já recebi a bênção, no caso dele ser abençoado pela palavra. Agora, por último, eu não sei, era tanta coisa que eu tinha que falar. Eu tenho que falar, eu deixei por último esse e-mail que é um pouquinho maior, porque esse me surpreendeu. E também foi, logo tudo isso aconteceu essa semana. Eu digo, Senhor, mas que coisa. Eu estou há quase um ano para ir, para voltar, para fazer. Desde que eu decidi isso, eu não sabia onde ia morar. Mais de um ano. Tem mais de um ano. Eu digo, gente, eu não sei nada. Às vezes eu não tinha nem... Exatamente, eu não tinha nem como pagar os meus storage lá, terminei minha casa e tal, isso, aquilo. Mas eu sabia que o Espírito Santo ia agir de alguma maneira. Não sei como. Ainda tem coisas que eu preciso. Mas esse e-mail mudou a visão da missão e mudou a minha vida. Eu vou ler esse e-mail, presta atenção, porque eu vou dizer o seguinte, da mesma, você está vendo, puxa, aconteceu isso com o pastor Júlio deve ser isso. Não, tudo partiu de Deus, por favor. Não, ninguém me exalte, porque isso, além de não ser bom, eu não recebo. Mas veja o mover, veja como Jesus é bom, como Jesus é fiel a esse pastor que nem merece isso. Isso você pode falar. Isso eu aceito. Porque eu digo, nem você também merece. Nós somos... Nem onde nós merecemos, é verdade. Mas é a graça. Isso é a graça de Deus. É para Ele. Ó, a maior... Deixa eu fazer um parênteses aqui. A maior lição que eu aprendi sobre oração foi uma oração de Daniel que tem uma frase só. No dia que eu for falar sobre a oração, que eu estou guardando, eu preciso de tempo. Ele falou assim, Senhor... ele estava fazendo pedidos a Deus e ele falou assim, Senhor, faz com relação a esses pedidos conforme... ele diz assim, faz esses pedidos por amor de ti mesmo e por amor do teu filho. Ou seja, ele disse, não cumpre os meus pedidos em relação a Israel ou os pedidos que você tem, porque você quer isso, aquilo, por amor que Deus tem a você, não, mas é por amor que Deus tem a Jesus. Eu não quero nada, eu preciso, eu peço, eu faço, mas é por amor de ti mesmo que tu vai fazer. Quando você fizer essa oração, Senhor, eu preciso casar, Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de paz. Você não precisa de nada, você já tem Jesus, já tem tudo. Se Ele fizer alguma coisa a mais, te dar um casamento, te dar um trabalho, te dar uma igreja, te dar um ministério abundante, Ele vai fazer isso por amor dele mesmo. Peça ao Pai que Ele vai dizer, eu vou fazer, por causa do meu filho Jesus. Tu vai ficar impressionado com as coisas que Ele vai fazer. Senhor, eu preciso ter um ministério abundante porque eu quero abençoar a tua igreja. É perigoso, porque a gente às vezes
faz isso e tem isso e acaba ficando cheio de ufanismo, O ego tem ego, faz e tal. E Deus fala, mas peraí. Diga, Senhor, faça alguma coisa por amor de Jesus. Tudo vai ser para Ele. Então eu aprendi isso. E depois eu vou ensinar isso. Mas deixa eu continuar. Meu Deus, onde é que eu estava? Ah, do e-mail. Do e-mail, Agora tá vai falando começar do dele. e-mail. Eu recebi um e-mail, vou chamar esse irmão de Dir. Ô Dir! O nome dele é Dirley, eu chamo ele de Dir. Ele escreveu assim, Pastor Júlio, boa noite. Ah, tá aqui o dia, Tuesday 3. Ah, isso aqui tem um dia. 3. Antes do feriado. Foi antes do feriado. Terça-feira. Então foi na terça-feira. Depois da reunião. Na segunda eu ganhei da minha sogra, foi terça-feira. Isso aqui, eu não vi que tinha a data de bobagem. Amém, irmão. Conheci o Senhor através de uma amiga de uma igreja lá em Itaperuna, no estado do Rio. Ele conheceu uma irmã de uma igreja em Itaperuna, lá no estado do Rio. E ela me enviou um link com as suas aulas. Já viu aí? Boca a boca, né? Agradeço a Deus por isso, porque tenho andado em conflitos com o sistema religioso. Esse pessoal escreve melhor aqui, né? Fui criado na igreja presbiteriana até os 14 anos e me afastei por 30 anos. Uau. Mas retornei pela graça de Deus em 2006, voltou ao Senhor, conheci uma igreja lá no interior, onde ele mora no estado do Rio, e assistiu a alguns cultos, até aos cultos pelo link da Igreja Cristo Vive, lá do seu pai, do apóstolo Miguel Ângelo e tal. E ele estava... ele via pela igreja na internet. Aí ele faz alguns outros comentários, que não preciso entrar em detalhes, e ele diz assim... Aí ele diz... ele recebeu o link dessa irmã e começou a assistir as aulas da missão. Ele diz assim, já assisti algumas aulas do Senhor. Já falei para ele não me chamar de Senhor, porque eu sou mais novo que ele. Não é tanto assim, não. E este seu jeito de pregar que me alimenta. Acabo de assistir e estou feliz refletindo. Quero ajudá-lo nesse contexto. Interessante que então ele foi à aula, porque eu dou aula há 2 anos pela internet, eu nunca pedi nada. Eu sempre dei aula direto na internet. É ou não é verdade? Mas naquele domingo que eu estava para viajar, o Bruno começou a falar, não, vamos abrir uma conta e tal, vamos dar... quando eu vi, já estava na internet. Eu jamais usaria a internet para pedir alguma coisa. Mas, como eu tenho os alunos estão lá e as pessoas aqui, eu digo, gente, eu preciso ir, eu não posso voltar porque eu não tenho dinheiro, tenho que pagar container e tal. E ele ouviu isso. Olha só. Quero ajudá-lo nesse container com a sua mudança. E ele faz outros comentários de apelos e tal, isso aqui, embora, não der. Quero conhecê-lo e ajudar no que vai fazer por aqui. Aonde moro não é muito longe de ir a Teresópolis. Por favor, envie seu telefone e farei contato. Bom. Aí ele botou assim no final, agora leia essa. Queria seu e-mail. Ele queria meu e-mail, eu não sei, eu não falei. E pedi para amiga. Mas ontem, me coloquei, aí a amiga deu um link, ele colocou a mensagem Sonhos e Visões. Tá? Aí ele assistiu a mensagem, porque ele estava procurando o meu e-mail. Eu não conhecia o homem, não sabia quem era. Aí ele botou na mensagem Sonhos e Visões. Ficou assistindo. Quando chegou aos 32 minutos, ele precisou parar porque a filha dele ligou e ele tinha que levar ela não sei aonde, foi e levou. Quando ele voltou, ele foi ligar, não parou nos 32, parou nos 43 minutos, pulou. Aí aos 43 minutos, acho que foi isso. Você estava dando e-mail. Eu estava dando e-mail. Ele disse, então, não sei o que, meu e-mail. Ele pegou meu e-mail. Por isso que ele me mandou um e-mail. Veja, isso não é de Deus? Os detalhes, não sei o que e tal. É um milagre. É um milagre. Então, clicou e caiu aos 42, onde o Senhor estava falando justamente assim, o meu e-mail foi desse jeito que a coisa aconteceu.
Aí eu peguei e disse, olha, muito obrigado, mas eu mandei um e-mail, que eu não preciso ler agora, olha, me sinto honrado, que bom, tal, isso aqui. Aí ele me mandou um outro e-mail. Já foi na quinta-feira. Bom dia, pastor Júlio. Estou muito agradecido e muito feliz e honrado com a sua resposta. Espero poder conhecê-lo em breve. Hein? Isso aí não tem muito no Brasil. Pois aí eu falei, meu Deus, se alguém te responde, o mínimo você dá uma resposta. E não importa se a pessoa é rica, pobre, eu respondo. No máximo, quando eu não posso, eu digo, amor, responde. Minha mulher é ótima para responder mesmo, mas creio que teremos bastante tempo para conversar quando chegar lá. Eu já estou quase terminando. Daqui a pouco eu vou falar do anticristo, por favor. Já penso, se for possível para o irmão, referindo-se a mim, numa provável vinda aqui em nossa cidade, onde Deus me permitiu ter uma chácara na beira do rio Muriaé. Aí depois eu falei com ele pelo telefone e ficamos falando depois. Ô dia, tá ouvindo? Não é verdade, hein? Um lugar modesto, mas bonito, com ilhas e uma orla de 50 metros para pesca e banho. Que delícia. Ó. Quero ir também. Pescador, né? Depois ele falou, ele disse, eu saio da minha cozinha, dou 3 passos, passo o rio. Que delícia. E ele disse, eu fico ali de tarde, sentado, meditando na palavra, vendo aquele rio passar. Eu digo, pescando dourado de 6 quilos. É uma conversa de pescador, mas tudo bem. De 6 deve ser 600 gramas, mas tudo bem. Aí, deixa eu terminar de ler, porque olha que incrível isso. Nossa cidade tem 14 mil habitantes. Uma cidade pequena, né? Bem pequeno. E não sei ao certo, mas devemos ter umas 100 igrejas. Eu disse, exatamente. O pastor vai fazer a conferência. Com vários amados, insatisfeitos, sentindo falta de uma palavra consistente de sabedoria. A palavra que eu prego é de sabedoria porque é do Espírito Santo, não é minha sabedoria, por favor. Mas ele conseguiu ver isso. Ele disse, olha, eu tenho muitos irmãos, e ele já, pelo telefone que depois nós falamos, que agora eu já estou amigo dele, embora eu nem conheça, ele disse, olha, já passei para 6, o link me dá como... Por isso eu pedi, Bruno, como é que faz para acessar? Ele já deve ter multiplicado. Eu fiquei 1 hora com ele. Ele é vendedor? Ele é representante comercial e tal, não sei o quê. Eu fui com a minha esposa no Home Goods. Aí, Brasil 55, era ele no telefone, me ligou. Eu fiquei 1 hora no telefone, sentei naquele sofá do Home Goods. E aí eu falava, eu falando alto. Ela olhando, fazendo, digo, meu Deus, onde eu tô? Eu tava cansado, né? Aí deixa eu terminar o e-mail dele. Confesso, olha que coisa do Espírito Santo. E eu pensava que as nossas aulas aqui eram 0 à esquerda, porque é uma zorra, às vezes, tremenda. O culpado, gente da internet, o culpado são esses alunos, os caras são terríveis. Confesso que em 2 mensagens do irmão, 2, me senti aliviado do fardo que vinha carregando. Não sei o que aconteceu, enfim. Segue os telefones. Um grande abraço do amigo e irmão. Eu disse, quando eu li do amigo, eu disse, puxa, o cara já é meu amigo. Então eu sou amigo dele. Irmão, eu sabia que era. Né? Muito bem. Aí eu liguei para ele me deu os 3 telefones. Vivo, Claro e TIM, eu nem sabia o que era isso, são operadoras. Eu estou fora do Brasil, o que é isso? O que eu vou ligar para o Vivo, para o Claro ou para o TIM? Eu liguei para um e falei, meu irmão, muito obrigado pelo seu telefonema e tal, estamos conversando. Eu fiquei 1 hora e pouco com ele. E ele falou, pastor, eu falei, eu estou pronto. Olha, na hora eu comecei a profetizar, comecei a orar com ele, eu disse, olha, eu vou para Teresópolis, porque Deus mostrou, nós temos um local lá, eu vou abrir uma escola lá, com tudo, e vou na Barra da Tijuca, porque Deus já está abrindo, confirmando e já tem gente.
Mas eu quero dizer para o irmão, olha, ele disse, eu conheço todo mundo, são 100 igrejas, são vários irmãos insatisfeitos, e eu já passei para 6 amigos, eles vão ouvir o link. E ele contou, ele disse, olha, eu estava na fila lá para fazer o PVA do carro, não sei o que, encontrou um senhor lá, um velho, que tinha tido a mesma operação que ele, o velho era um milionário, que ele fazia 2.500 colchões por dia. Mas dinheiro na família, briga e tal, não sei o quê. Aí ele já falou, ele deve ser um evangelista. Ele disse, olha, você precisa ver os links de um amigo meu lá da Flórida, dos Estados Unidos. Eu já só... A gente falou 2 vezes. Um amigo meu e tal, não sei o quê, você vai ouvir. E olha, ele vai vir aqui na nossa cidade. Ele disse, sabe o que o velho falou para ele? Ele disse, quando ele vier aqui, ele falou, ele vai vir aqui umas 2, 3 vezes por mês, 2 semanas. Ele disse, quando ele vier aqui, eu vou assistir todas as aulas dele. O velho falou para ele. Então eu comecei a ver nisso. Eu disse para ele, ó, sabe o que eu falei? Eu vou abrir da mesma maneira que vai ter na Barra, vai ter em Teresópolis. E ele falou, eu lhe pego em Teresópolis. Eu falei, ó, bom, eu não tenho carro, vou ter que chegar no Brasil, eu vou ter que ter carro. Ele disse, eu lhe pego em Teresópolis, nós vamos aqui, e depois a gente junta os irmãos aí. Pastor, eu não estou preocupado. Eu estou abençoado porque eu vou abrir. Eu disse para ele, o irmão pode anotar. Um dia vai ser na Barra, é Italva. Itaperuna? Não, é perto de Itaperuna. Italva? É perto da cidade do Roberto Carlos. Que eu adoro o Roberto Carlos, mas tudo bem. Foi no Brasil. Aí ele falou assim, pastor, eu sou representante comercial, eu vou para ali, Paraíba, eu vou para Teresópolis, vou para o Rio, vou para isso, aquilo. Isso não é problema, a gente vai, o irmão vai vir, e nós vamos abrir um lugar aí, o irmão vem. 1, 2 vezes por semana, ou seja, eu disse, Deus vai mostrar e eu vou. Aí ele queria falar de me ajudar no conteúdo, mas eu estava mais interessado nessas coisas. Eu disse, meu Deus, vamos ter uma aula lá, eu vou levar material, vou levar isso aqui, vou dar para os irmãos, porque o que conta no juízo final é quantas pessoas você vai edificar no seu ministério e na sua vida. Então eu estou preocupado com isso. Ele disse, mas pastor, eu quero ajudar no container. Eu falei, bom, fala mais do irmão e tal. E aí ele começou a falar e tal. Ele disse, mas eu quero ajudar. Eu disse, tá bom. Como é que eu faço? Eu digo, olha, eu não tenho conta ainda da missão, eu só vou abrir quando chegar no Brasil, eu não posso lhe dar um número da conta da missão, porque eu não estou aqui. Não, mas me dá uma conta aí do Banco Itaú, tal, eu peguei, dei do Ronaldo. Para resumir, porque em 2 minutos eu tenho que terminar, eu tinha tanta coisa para falar. Ele falou assim, não, olha, o irmão pode contar até semana que vem, eu vou lhe dar R$2.000 para ajudar no seu container. Eu falei, na hora eu quase caí. Eu falei, não. Eu disse, Jesus, foi uma semana que o Espírito Santo fez as coisas. Você viu o clamor que aconteceu? Eu achava Deus que já estava até mais atrasado, porque eu já estou quase no final, e puxa, cada dia eu vendo isso, aquilo, tem que pagar uma coisa aqui, tem que valer isso, o que eu vou fazer? E Deus fez tudo naquela semana. Ele disse, não, pastor, mas isso é para começar a gente... Eu falei, meu irmão, tudo bem. Eu peguei e dei um número para ele. Aí ele pegou, me ligou no dia seguinte, não, pastor, eu já depositei, eu tinha que fazer no fim. Eu falei, meu Deus, já depositou? Mas o irmão falou que ia fazer na outra. Eu disse, não, já depositou. Eu falei, meu Deus. Então veja, eu disse, Jesus, numa semana, o número de pessoas mudou. Eu disse, assim que chegar, ele falou, aí ele me liga no dia seguinte, assim que chegar, vou pegar o irmão, ver com a sua esposa, nós vamos aqui pescar, vamos comer não sei o que, tal, isso, aquilo. Descansa. Mal saber que você não come peixe. Mas minha mulher come. Tá ouvindo, ó, minha filha está falando bobagem aqui, mas tudo bem. Mas come camarão. Também Pode, alérgico. Mas ó, a cidade lá. E olha, interessante, pastor Euler, Come galinha. ele mora na fronteira, se não me engano, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Tinha que ser. E ele disse que de Teresópolis lá, porque ele faz trajeto, ele disse que é uma estrada bonita pela Rio Bahia, dá 3 horas de viagem, de carro. 3 horas. Eu falei, 3 horas é mole. Daqui Orlando.
Da Holanda. Boto lá, boto nossos quadros, faz isso, aquilo. E eu disse obrigado. Então hoje, nós já estamos amigos. Eu hoje que fui conhecer a tua cara, rapaz. Porque eu entrei no teu Facebook, você entrou no Facebook. Eu vi há meia hora atrás, deixa eu ver quem é esse cara aqui. E ele tem 51 anos. Quando eu olhei, o cara parece mais novo que eu. Achei que ele tinha cara de garoto. Mais que ele. Hein? Quem é mais novo? Você tem 10 anos mais que ele? Mas eu pareço mesmo. Mas eu olhei e falei, mas o cara é novinho, gente boa e tal, tem até cabelo, eu não tenho. Enfim, eu glorifiquei a Deus por tudo. Eu estou no mover só de louvar a Deus. Não é por causa de dinheiro, não é por causa disso, mas são mais pessoas que vão ouvir essa palavra. Eu vou dar uma parada, porque, gente, depois, não só para ele, como para o outro irmão e outras pessoas e aqueles que estão ouvindo, eu vou dar o resumo de tudo isso. Eu vou levar muitas aulas, vamos dar mensagem. Eu não sei o que Deus vai fazer. Vou estar eu e minha mulher, a gente vai estar um dia em Teresópolis, um dia na Barra, um dia lá na cidade dele, e ele já está reunindo as pessoas para isso. A minha gratificação é porque o dinheiro que as pessoas estão dando vai ser para a missão, para permitir que estas 100 igrejas, como ele falou, que os irmãos estão insatisfeitos. Ele comentou algumas coisas, olha, irmão, eu disse, glória a Deus, porque essa palavra vai realmente abençoar. E eu fico imaginando mais coisas. Fala, Bruno. Rodolfo está dizendo aqui, melhor que dinheiro é a provisão do Senhor. É isso que eu quero dizer. Obrigado, Dessa Rodolfo. forma, sempre seremos dependentes dele. A independência que o dinheiro traz não é bom. Isso aí. Que homem... Eu vou pegar ele... Rodolfo, tu vai trabalhar menos, rapaz. Nós vamos lá, aprende a pescar. Vamos andar lá para Teresópolis, vamos pregar. Eu preciso de alguém, eu não posso fazer sozinho. Ele vai. Ele vai, ó, deixa tua mulher voando para a Alemanha. Você me empresta ele, né? Pastor Miguel depois vai também, nós vamos fazer uma trinca dos irmãos metralha. Vamos metralhar o evangelho do reino para tudo que é lugar. A gente não vai ficar. Você sabe uma coisa? A ferronada. O sol com frio aqui não. Nem eu. O sol sem luz. Olha, deixa eu só falar uma coisa que eu estava lá. A última coisa. Foram muitas coisas. Sobre a ferronada. Não, no ferronato eu vou falar depois, pessoalmente. Eu tenho que falar com ele, um amigo que mora lá na Barra, não posso dizer o nome. Entrega o recado lá. Mas ele é o pena leve, ele é lutador pena leve. Mas depois a gente explica isso. Não, pode. Não, ele mora perto da Barra. Eu esqueci. Tudo bem, vamos lá. Eu sentado na loja, e ela fala. Aí ele falou assim, porque a mulher sempre fala na hora errada. Eu sentado na cadeira. Aí uma hora ele falou assim, como é que eu entro direto? Porque ele pegava o link da irmã. Eu digo, olha, você entra no Facebook. Ele estava no escritório dele. Aí ele pegou, ligou lá. Tô vendo sua imagem aqui. Estava vendo lá a minha imagem. Aí você sabe o que ele falou? Eu me arrepiei na hora. Ele falou, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tô vendo a sua imagem congelada aqui, porque eu quero assistir a outra aula que não deu. Fala com ele. Não, falando com ele. Mas o senhor é incrível. É irmão dele? Tá vendo como é difícil dar aula aqui? Por isso que eu dou aula de 2 horas. Fala com ele. Eles dizem que eu pareço Paulo Coelho. Só que ele é o fake, eu sou o real. Eu sei falar inglês, quem não quiser entende, quem não quiser. Eu sou da terra de Gozen e ele é do Egito, onde tem trevas palpáveis. Mas enfim, deixa pra lá. Gente, aí ele pegou a minha imagem, estava lá e disse, pastor, posso falar uma coisa? Eu disse, pode falar, irmão. Ele disse, eu estou vendo pela sua imagem aqui, eu estou sentindo uma coisa aqui do irmão. Eu digo, fala. Eu estou sentindo que o irmão vai ser uma pessoa muito próspera, muito rica, vai ter muita... Eu falei, como, irmão? Eu estou olhando na imagem aqui, estou vendo isso. Eu digo, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eu falei... Veja, na mesma hora eu falei com ele, irmão, vamos orar.
Aí ele disse, olha, aí ele tinha feito o depósito, eu falei, eu agradeci, mandei um e-mail, aliás, eu liguei para ele e a gente começou a conversar mais, enfim. Nasceu uma amizade na mesma hora, eu não falei, ô Dia, presta atenção. Isso me lembrou um texto bíblico, que está lá na história do rei Davi, e a história de Jonatas. Antes de você falar, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa? Essa aqui me deu muito a falar. O que aconteceu, quando é uma aliança que Deus faz, nunca se quebra. Quando a gente tenta fazer aliança, mesmo com pessoas do povo de Deus, que quer fazer as coisas na carne, ou por interesse, ou seja lá a razão do que for, Não é certo. mas 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, quebra. Diz a Bíblia, o texto assim, quando Davi estava naquela luta com Saul, porque Saul tinha inveja dele, perseguia ele, diz a Bíblia que Jonatas, que era filho de Saul, portanto, era o sucessor do trono, diz que quando Jonatas viu a Davi, diz o texto, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E os dois foram amigos. E eles fizeram uma aliança naquele dia, dada pelo Senhor, tão profunda, que no dia em que Jonatas morreu, e Jonatas e Davi eram amigos no Espírito de Deus. E me desculpem esses gays que dizem que Jonatas e Davi eram gays. Não fira o Espírito da Bíblia. Porque quem fala isso está fora do reino de Deus. Não façam comentários que vão ferir o Espírito de Deus. Eles eram homens de Deus que tinham uma amizade feita pelo Espírito Santo. Tanto que ele deu o arco, eles trocaram, fizeram. E no dia em que Davi se tornou rei, né? Saul pulou fora. A primeira coisa que Davi, além de buscar a arca da aliança e trazer de volta, coisa que Saul não fez, preocupação do Davi era com o Senhor, ele disse, existe aqui alguém da família de Jonatas que tem, porque a aliança que eu tive com ele é eterna, e eu quero abençoar. Aí, ele diz, ele teve um filho chamado Mefibosete, que tinha uma empregada que caiu do colo, ele tinha um pezinho, traga ele, porque ele vai comer na minha mesa. Caraca! Olha que aliança profunda. Na mesma hora, quando o Dirley começou a fazer, ele disse, meu amigo e meu irmão, eu disse, é como uma aliança. Parece que eu já conheço ele, eu vou para lá, vou pescar. E eu quero dizer, a minha casa em Teresópolis vai estar aberta para ele. Não é porque o irmão vai abençoar financeiramente. Não. É porque a partir dali, é Deus que faz isso. A mesma coisa com você, Miguel. Como é que Deus faz aliança entre duas pessoas? O Miguel pode ser meu bisneto. Também não é tanto assim. Geralmente as pessoas... Agora subiu. Tá exagerando, não, é porque ele é mais infantil do que eu. Então aí eu já digo que eu sou mais velho. Não é isso não. Veja, como é que geralmente as pessoas fazem aliança da mesma idade, 18, 20, 22, com tal. Filho mais novo. O homem tem metade da minha idade. Muito menos da metade. Só que eu sou mais avançado, mais cabeça do que ele. Não sabe disso, né? Então, veja, a Liliana, a família. Quando Deus faz, Ele faz. E essa aliança é feita no céu. E ninguém quebra. Ninguém quebra. Eu vou ao Brasil, nós estamos juntos. Ele é parte da missão. Assim como o Dudu. Dudu está na Nova Zelândia. Outro dia ficamos, a Raquel e a Carol chorando. Eu estou com saudade de vocês. Tivemos que orar no telefone com a Carol lá na Nova Zelândia. Foram filhos igual os meus filhos. O eu tenho um filho negão. Não é afrodescendente, não. Ele é negão, careca. Está lá perto de Vitória, ele vai lá, está com a gente. Está esperando, ele ficou brincando comigo. Vem logo, senão eu vou virar católico. Ele vai ser coroinha lá, rapaz. O Mário falou isso. O Mário falou isso também? Argentino. Não, o Mário é que falou que ele disse. Ah, disse para ele. Eu digo, calma. E agora ele morando lá, toda vez que estivermos lá na fronteira, é pertinho da cidade dele. Então, veja como Deus dispõe as coisas.
toda honra, toda glória ao Senhor. Eu tinha muitas coisas para falar. Eu vou dar as promessas bíblicas, proféticas, das pessoas que se envolveram financeiramente, se envolveram espiritualmente. Está aqui. Eu separei a palavra profética, eu peguei algumas, eu olhei e disse, não, eu não acredito. Está aqui, tem umas 6, 7, mas se eu fosse ler hoje, eu não tenho aula do Anticristo. É inacreditável. Eu dou toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, porque só Ele é que pode fazer essas coisas. Amém. E ninguém mais. Com certeza, estas vidas que se manifestaram aqui serão tremendamente abençoadas com a palavra do Senhor e vão ter experiências profundas. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, vamos à nossa aula. Na segunda-feira passada, eu falei do novo... Posso beber água um pouquinho? Dá um descanso aí. Levanta um pouquinho se você quiser fazer um... Né? Vai comer um cupcake da Tô com Liliane. sede. Muito bom. Cupcake da Liliane deixa para depois. Aqui a gente tem que esconder para o pastor no final, porque senão eles comem tudo, chega na hora que eu como depois não tem. Então, mulher, guarda um pouquinho também o bolo com doce de leite da... Leite condensado, isso aí. Delícia, mas se tiver pouco já está reservado. O juízo de Deus sobre o Egito, conforme eu mostrei para vocês em Ezequiel, fala sobre o dia, os últimos 3 anos, 3 anos e meio da nossa era. Deus vai vir do Egito, que aliás o povo do Egito sempre teve luta com Israel, e a história sempre se repetiu. Eu já mostrei isso, não tenho a menor dúvida. Os únicos inimigos declarados contra o povo de Deus e contra Israel é o povo islâmico. Eu não estou dizendo que no islamismo não tem gente que é de Deus. Eu li a história de um homem. Aliás, deixa eu acrescentar uma coisa tremenda. Há 3 anos atrás, quando o problema é que no Brasil, gente, a gente só vive em torno das coisas do Brasil. Não é um povo, o brasileiro não amplia a sua... Não sabe, acha que judeu é miserável, é pão duro e tal. A gente tem ideias erradas das coisas. Né? O brasileiro não é. Se você abençoar o povo judeu, você vai ser abençoado. Mas a gente aprende isso aqui. E há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a ver isso, eu falei, peraí. Até hoje, desde o tempo de José, os egípcios estão assim com o povo judeu, Ismael, Isaac. Então essa perseguição, ela vai até o fim. Isso é Bíblia. E eu me lembrei essa semana de um irmão aqui nos Estados Unidos, e ele começou a pregar em algumas igrejas, e ele veio confirmar isso que eu tinha falado. Eu digo, não, mais do que nunca eu tenho certeza de que a coisa virá do Egito. O nome dele, se você quiser ver pela internet, é em inglês. Chama-se Walid Shubá. Alguém já ouviu falar? O Bruno sabe, porque na época eu comentei. Esse irmão é um nome, é um pseudônimo, não é o nome verdadeiro dele. Porque quem era esse homem? Vou te explicar rapidamente. E a primeira vez que eu ouvi, eu estava vendo meu trabalho, eu estava ouvindo no rádio, uma rádio evangélica, estava entrevistando ele. Ele mora na Califórnia, casou com uma... Sabe como escreve o nome dele? Sei. Escreve aí depois se o pessoal quiser dar uma olhada. É o pseudônimo, porque se ele falar o nome dele... Não, porque se você botar no YouTube, sai muitos vídeos dele. Sai os vídeos dele. Eu quero. É tremendo, e ele fala isso. Deixa eu te dizer quem é o que era. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, estão lembrados? Vocês não eram nascidos, não sabem muitas coisas. Mas eu me lembro. Era a Guerra dos Árabes. Nossa, guerra de anos. Não, foi um evento tremendo. Que esse Walid Shubá, ele estava contando na entrevista de uma rádio, era até na CNN. Até as rádios seculares estavam... Mas qual é o seu nome verdadeiro e tal, isso, aquilo? Ele estava muito em evidência. E eu acompanhei. Ele disse, olha, naquela época, em 67... Vou escrever, então, peraí. É assim, eu acho que é assim. Walid, W-A-L-I-D, Shubá. Eu acho que é isso. Essa, Shu de sapato e back. Sapato de trás. Walid Shubá.
Eu acho que é isso aqui. Se não for, eu tenho lá no meu Facebook. Corrige o Google, se não for, eles corrigem. Só de botar em uma lead já deve dar. Ele disse, em 1967, eu tinha 13 ou 14 anos, e eu estava com meu pai, que era um líder muçulmano, árabe, e estava acontecendo aquele conflito, e eu, naquela época... É Shubat. Shubat, B-A-T, isso aí, Shubat, isso aí, tá? É porque eu estou sem o meu computador, fui ligar há pouco tempo, Shubat. É isso aí? Ele viu no Google. Aí ele disse, naquela época meu pai estava falando, esses judeus aí, nós temos que acabar com eles, porque eles são contra lá e tal, e ele foi crescendo naquilo. Só que ele se converteu ao cristianismo. A história dele é tremenda. Incrível. Como Deus faz. E hoje, ele começou a pregar nas igrejas americanas, vocês estão falando que o Papa é isso. Como todo mundo fala que o Papa é um... Ele disse, bobagem. Ele disse, eu conheço. Eu fui muçulmano, eu sei o que está por detrás. O nosso inimigo é Israel, então é isso. Ele começou a falar e ele pegou textos do Velho Testamento e disse, olha, no Alcorão, o cara sabe de tudo. Aí eu comecei a ouvir os vídeos, eu disse, olha só, que interessante. Mas depois vem o vídeo, porque eu tenho que falar outras coisas. É só um comentário. Eu usei na última aula comentários sobre os midianitas, estão lembrados? Que ele falou, aquilo eu li uma vez por acaso. Quando o Gideão foi e venceu, arrancou dos cavalos dos ismaelitas o símbolo do islamismo, que era uma meia-lua. Então eu comecei a juntar isso, eu digo, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida de que virá do Egito. Mas, fala, Bruno. Não? Não? Eu vou ler agora o último texto que eu não li, porque a minha aula sempre para, né? Eu li de Ezequiel 32, quando eu extinguir o Egito das nações, eu falei de uma possível, né? Obviamente, a gente sabe que na guerra do Armagedon, que vai ser a última guerra contra Israel, todas as nações do mundo vão ter um contingente militar, que certamente no Egito, que é quase fronteira com Israel, junto com os outros países, vão dar um confronto e vão tentar destruir Israel. E nessa hora Jesus vai vir e vai ser um sinal tremendo para o povo de Israel se converter. Porque vai acontecer algo tremendo que eu já comentei por alto. Então eu usei esse texto. Hoje eu quero usar mais um texto. Isaías capítulo 19. Eu falei de Ezequiel, mas Isaías também fala sobre isso. Isaías 19, versículo 1. Olha o que Isaías diz. A mesma coisa. Sentença contra o Egito. Não fala aqui sentença contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito engraçado. Essa nação é uma nação forte, tem muitas coisas boas e tal, mas eles sempre se acham como centro de tudo. Os Estados Unidos, em termos da economia de Deus, em relação a Israel, ao povo e à igreja, não está na economia de Deus. Mas são os povos do Oriente, Egito, Síria, são esses lugares. Os Estados Unidos é como qualquer outro lugar na economia de Deus. Mas, não, nós somos e vai sair daqui. Pode ser de qualquer lugar. É mais fácil sair. É bem mais provável, porque o presidente dessa nação... enfim, eu não vou repetir o que eu falei. Pelo menos consegui sobreviver uma semana, ninguém me matou. Não, eu fui essa semana onde num lugar, quando eu vi... foi no meio eu estava num shopping, no meio da rua tem aquelas lojinhas, e tinha uma muçulmana, uma cara, elas são muito bonitas, uma cara assim, com aquela boca. Aí eu passei, quando eu olhei ela, eu disse, meu Deus, será que é alguém querendo... que ouviu a minha aula, e ela estava vendendo relógio. Quem não ouviu? Bom, deixa para lá. Eu li também a história de um muçulmano, Youssef, que se converteu. Você precisa ler o livro do cara, ele mora na Califórnia. Tremendo. Tem muito árabe
que é povo de Deus, eleito, escolhido, que vai ser usado nos últimos dias porque conhece a realidade do outro lado, que nós não conhecemos, nós só conhecemos. Aqui, né? Temos um gemal aqui, viu? Não fala em gemal não, que pode tocar no coração de algumas pessoas. Pode explodir. Né? Pode tocar aquele badalo. Mas o nosso amigo Gemal, Lucas Gemal, meu amigo. Eu estou me referindo ao Lucas. Ok? Ok? Amém? Coração da Fernanda, né? Lógico. Um casal maravilhoso. Vai casar brevemente. E... Vamos lá. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. O que o Senhor vai vir? Antes de Jesus vir na nuvem do povo de Deus, ele vai vir para o Egito. Numa nuvem. Cavalgando. Com certeza com o filho varão. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Nos últimos 3 anos e meio. A mesma profecia que Ezequiel deu. Agora a aula de hoje, eu vou tirar aqui o nosso amigo Chubá, tá? Agora eu vou mostrar, presta atenção, porque eu mostrei aqui que o anticristo, com certeza virá do mundo muçulmano ismaelita, que sempre foi inimigo de Israel, Isaac, Ismael, não é de outro, isso é garantido, mas agora, você tem que abrir a Bíblia, atenção aí galera, Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Você tem que me dar um tempo, se eu conseguir falar tudo hoje, vai ser maravilha. Apocalipse capítulo 8. Caramba, eu comi esse sanduíche, estava tão bom hoje. O que é? Também quero sanduíche, depois comeu doce. Comi 2 bolos, mas tomou uma sede tremenda. Abriu o Apocalipse 8? Agora vamos ver o que João fala sobre o anticristo, sobre essas coisas. Porque você tem que juntar. A Bíblia fica fácil de interpretar quando você pega Isaías falou, Ezequiel falou, Joel falou. Você pega o que todo mundo falou, você não precisa inventar uma teologia, nada. Você tem que ler a Bíblia. Eu passei os últimos 18 anos aqui nessa prisão, nesse país, lendo. É uma prisão abençoada. Aliás, prisão é um lugar de bênção. Paulo não estava lá? Apocalipse 8 o quê? 13. 13. Eu vou ler. Tem certeza? Absoluto. É porque parece que não tem nada, mas você vai ver. Ok, manda ver. Então... A Bíblia da mulher diz... Quem manda ter a Bíblia da mulher? Alguém chegou ontem e falou, você que mostrou a Bíblia da mulher? Eu tenho a Bíblia da mulher, mas não leio. Quem Foi foi? eu não, foi a Dani. Mas não lembra? Mas eu leio! Ah, foi lá na igreja. Ela mostrou, pastor, olha aqui a Bíblia da mulher. Eu falei, Mas eu não leio. Aí ela disse, não, mas eu não leio não, eu leio a outra. Eu falei, a Dani está ouvindo aí agora? Tem que ler, Dani. Tem Tá que ouvindo, tá ler. ouvindo. Vai ser a casa, vai ser abençoada. Olha o que diz. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Uma das visões de João. Dizia em grande voz. O que ele dizia? Ai! 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 Não é ai, ai, ai. Você tem que ler a Bíblia lendo português. O que é ai? É alguma coisa Ruim. ruim. Quantos ais tem aqui? 3. Tá bom. Alguma Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Eu teria que usar todo o contexto, mas eu vou focalizar aqui dentro. Cada um destes ais aqui corresponde a uma das trombetas. Qual é a 5ª trombeta, se você vai ler. Depois dessa informação tem tocar a 5ª trombeta. O segundo fala sobre a 6ª. E a 3ª sobre a 7ª. Desculpe, se eu arrotar, porque eu bebi muita água. Tá bom? tá com ar. Desculpa a internet aqui, mas é porque eu dei uma rotozinha aqui escrevendo a 6ª, a 7ª. E é que eu bebi muita água. O que você está rindo? Olha que eu falo. Ai, ai dos... Né? A 5ª, 6ª, 7ª trombeta.
últimas 3 trombetas, e se você teria que ter tempo de ler agora, o que vai acontecer em cada uma delas. Ela se refere aos últimos 3 anos e meio do que vai acontecer no final da era, da nossa era agora. Tá? E a grande tribulação, ela vai começar exatamente na 5ª trombeta. Tudo que você lê no Apocalipse refere-se aos fatos, tal, isso aí. Mas quando você chega na 5ª trombeta, tudo que está ali naquela... Porque a gente pega o Apocalipse e joga tudo para hoje, para o século e para a nossa realidade, não é assim que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia como se ela fosse para a realidade, para a cultura brasileira ou para a cultura americana. Ei, a Bíblia foi escrita para o povo judeu. Você tem que entender o costume do povo judeu para você entender a igreja. Então, não fica... O José não era carioca, ou como o outro pensa isso e aquilo. Não! Entenda a cultura judaica e você vai entender a cultura do reino e você vai entender a sua realidade hoje. Então, essa 5ª trombeta, no caso, ela fala sobre o início da grande tribulação. Baseado nisso, eu vou ler rapidamente Mateus capítulo 24, que eu sempre faço assim, eu faço um link, pego alguns textos, depois jogo com o Novo Testamento, vejo o que Jesus falou, porque Jesus falou exatamente o que Isaías, Joel, Paulo e outros profetas falaram. Principalmente em Mateus. Ótimo você falar isso. Por quê? Porque em Mateus 24 e 25, não é tudo para a igreja. Tem uma parte que fala só para o povo judeu, tem uma parte que fala só para a igreja de Sinai, e outra que fala só para os gentios, ou seja, que não são nem judeus nem gentios, são as pessoas do mundo comum. Eu vou ler Mateus 24, versículo 15, versículo 16 e o versículo 21. E eu já vou te dizer, pelo contexto, que esse trecho que eu vou ler, ele é específico de Jesus respondendo aos discípulos que eram judeus. É para o povo judeu. É um sinal para eles, ok? Porque olha o que ele diz. O crente lê isso e diz, não, vai ter terremoto, o mundo vai cair, vai estar isso aqui. Só usa um óbvio. Mas despreza isso aqui. Olha como que diz. Disse Jesus, versículo 15. Quando virdes o abominável da desolação, quem assistiu à minha aula de 3 anos vai saber que o abominável da desolação, que foi profetizado por Daniel, Jesus se refere a isso, nada mais é do que o anticristo, que vai fazer e fez tempos atrás no meio do povo judeu, porque o que vai acontecer nos últimos 3 anos já aconteceu de algumas maneiras em várias épocas da história, só que em escala pequenininha. Ou seja, de uma certa forma, Hitler, com o povo judeu, na Europa, na Segunda Guerra, foi um anticristo. Paulo fala sobre o anticristo, com letra maiúscula, e ele, numa das cartas, diz, cuidado com os anticristos, com letras minúsculas. Que são homens, Mussolini, enfim, homens da história. Teve um... Hein? Stalin. Gente que perseguiu o povo cristão e o povo... Na China, na cortina de bambu, lembra do irmão André? Na nossa época, todo mundo queria ser missionário na China, porque o irmão André, o livro Contrabandista de Deus. Vocês só sabem negócio de iPad, iPod, iPod, sei lá o quê. iPin. Ele contrabandeava Bíblias na China, os países da cortina de ferro. Cara, e era maravilha. Levava para a igreja clandestina lá. Então todo mundo queria fazer parte disso. Bom, deixa eu falar, sei lá por que eu estou falando isso. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel,
Estou repetindo as palavras de Jesus, ok? Deixa eu só comentar uma coisa. Esse abominável da desolação, também, na história de Israel, tinha um camarada chamado Antíoco Epifânio. Entra no Google. Eu vou dar essa aula no Brasil depois. Esse camarada era, na época de Daniel, ele ficou nervoso com as visões, porque ele sabia que alguém que viria ou do Egito ou da Síria, porque a Síria é logo em cima, Israel está aqui, eu já fiz o desenho na hora. Israel está no meio, a Síria está em cima e o Egito está embaixo. Quando eles faziam guerra entre os dois, eles passavam por Israel, e esse Antíoco Epifânio, todas as características dele, da história, mostram que ele vai ser uma figura, vai fazer as mesmas coisas e piores no final dos últimos 3 anos e meio. Coisas que eu não quero falar aqui, que são tremendas, que eram fatos. E ele colocou a figura dele no altar em Israel, matava, estuprava as mulheres, as criancinhas que nasciam, ele amarrava no pescoço delas, matavam, faziam dentro do templo. Tudo isso é história e aconteceu. Então Jesus está falando, quando vocês virem o abominável da desolação, de que é o anticristo, de que Daniel, para isso eu tive que estudar com eles quase 3 meses, só o livro de Daniel inteiro. Usando Apocalipse, Jesus e Daniel. Depois pegamos o Apocalipse e juntamos as 3 coisas. Aí Jesus diz que falou o profeta Daniel no lugar santo. Ou seja, que lugar santo é esse? Quem lê, entenda. O Jesus estava falando que o lugar santo, e é isso que nós temos que entender os detalhes, senão você... O lugar santo nada mais é do que o templo, para os judeus, ok? Ou seja, ele está dizendo que o abominável da desolação vai entrar e invadir o lugar santo, o templo, nos últimos dias. Ele vai fazer um acordo, não, nós somos irmãos, somos uma só coisa, e de repente, no final dos 3 anos e meio, ele vai entrar no templo, vai botar o retrato dele, vai fazer tudo que o Antíoco Epifânio fez, vai perseguir o povo judeu, vai fazer coisas terríveis, profetizado por Jesus. Vamos continuar a ler. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, o loft, o telhado, Aqui está dizendo telhado. é telhado, mas é a parte de cima da casa. Terraço. Fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa. Foge logo para o monte. Agora vamos para o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja só. Jesus está falando essa palavra para quem? Quem? Para o povo judeu. Eu não moro na Judéia, eu não vou no templo, eu não sou judeu, essa palavra é específica. Quem estiver lá, na Judéia, em Jerusalém, na Palestina, nessa época, que o anticristo entrar no templo e colocar o quadro dele para ser adorado, ele disse, fuja, não espere fazer mudança, fuja. Porque vai começar uma tribulação, como desde a história do mundo nunca houve. O povo judeu tem essa palavra, né? Eles sabem. Olha, eu tenho mais amigos judeus aqui nos Estados Unidos, praticamente, do que brasileiros. Quer dizer, estou exagerando um pouco. Eles sabem desse episódio. Se falar Eu converso com eles, e olha, são pessoas... Eu conversei com um outro. Cara, Deus é tremendo. Eu estava outro dia no meu estacionamento, me chega um senhor de uns 60 anos, estava assim preocupado, andando de um lado para o outro. Um senhor de 60 anos. Não, de 70. Você tem 60. Ele chegou para mim, olha só, eu nunca contei isso para você. Ele chegou para mim e começou a falar,
não sei o que, ele me perguntou alguma coisa do restaurante, estacionamento, e eu comecei a falar com ele, ele falou, de onde você é? Eu falei, por quê? O meu bad accent, né? Não. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Você é brasileiro? Eu falei, o senhor é judeu, né? Porque o nariz não engana. Você sabe qual foi a segunda palavra que ele me falou? O meu melhor amigo, ele falando inglês, é um brasileiro. Eu falei, quem é o seu melhor? Aí ele falou, Sinésio Lira. Nossa. Peraí. Ele falou, what, sir? Sinésio Lira, my best friend nos Estados Unidos. Somos amigos desde a universidade. Eu falei, eu conheço o Sinésio Lira e conheci o avô. Ele disse, menos de 1 minuto de conversa. Você acha que Deus não está aí nesse negócio? Qual o nome do homem em português? Sinésio Lira. Sinésio Lira. Ele disse, ele é meu. Aí eu falei para ele, nem fala de Sinésio. Eu conheço Sinésio Lira, ele é pastor, ele é de Minas, o pai dele era pastor. Como você conhece my best friend? Porque eu li um livro dele, o pai dele era pastor, ele é pastor há 40 anos aqui nos Estados Unidos, ele é psicólogo, ele disse, você sabe tudo dele? Pois eu conheço ele. Ele disse, ele é um homem de Deus. Eu falei, sim, eu sei. Ele escreveu o melhor livro que eu já li sobre a predestinação. Foi a tese dele, aqui nos Estados Unidos, que ele fez há 40 anos atrás. E ele ganhou o certificado dos grandes seminários aí. Esse livro não existe mais. Tremendo. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Eu disse, ele é cristão, eu também sou. Não sei o que e tal. Aí eu já entro logo no assunto. Eu digo, ei, buddy, vocês judeus têm que tomar cuidado com ele diz, they are cult. Ele sempre fala cult. Aí a gente vai conversando. Sinésio Lira me fala também. Eu comecei a falar. Eu falei, você sabe que nós estamos no fim dos tempos. Ele disse, a economia está ruim. Não, mas não é por isso não. Aí comecei a falar dos muçulmanos. Eu toquei num assunto, numa palavra, o homem ficou branco. Antíoco Epifânio. Ele disse, uau, eu disse, esse homem está para voltar novamente através. E ele falou, me dá seu telefone. Me dá seu telefone, porque nós temos que conversar mais sobre isso e tal. Eu digo, fale com o Sinésio, ele não é seu melhor amigo, e tal, isso tudo. Você fala para um judeu sobre Antíoco Epifânio, é pior do que você falar Hitler e Holocausto. Pior. É muito ruim mesmo. Eu disse, olha, aí eu comecei a falar o que eu vou falar aqui agora, a respeito disso. Bom, eu botei aqui sobre a tribulação dos 3 anos e meio, eu usei vários textos de Apocalipse que eu tenho que encurtar, em que Apocalipse 11, vários versículos aqui, Daniel 9, Apocalipse 12, 11 e 12, todos eles falam, presta atenção, isso aqui é o âmago da aula. Num desses textos diz que a grande tribulação vai durar, eu tenho que resumir, diz aqui que ela vai durar 1.260 dias, que era um código. No outro texto diz que ela vai durar 42 meses. Se você ler o texto, é porque não dá tempo, ok? Lá no Brasil eu vou fazer tudo devagar. No outro texto, diz que ela vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio. São 3 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, porque 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. Você pode dividir. 42 meses é igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio é igual a 3 anos e meio. E só para completar, Daniel não tinha o número, mas ele falou sempre sobre a grande tribulação, os 3 últimos anos. Ele usou um outro texto que você pode, quando você lê isso na Bíblia, porque Apocalipse também fala. Quem lembra? Um tempo, ele fala, quando completar um tempo, 2 tempos, e o quê? Metade de um tempo. Daniel sempre se refere a isso. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual ao quê? 3 anos e meio.
É a mesma linguagem. Tudo bem, só uma informação por alto. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Tudo que eu falei nas últimas 3 aulas refere-se à grande tribulação que vai afetar diretamente, indiretamente o homem, não é isso? Vai haver trevas, não é isso? Barulhos de água, tsunami, que as pessoas vão desmaiar por causa de o sol vai escurecer. Ou seja, são coisas tenebrosas que, como a irmã me escreveu, uau, que Deus tem me dizer, que coisa terrível. Mas, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês que aquilo é café pequeno em relação ao que João viu. Porque eu vou falar agora sobre o tormento que vai atingir diretamente o homem. Você vai dizer, poxa, mas já basta treva, já basta enchentes, inundações. Isso afeta indiretamente. Mas agora afetar diretamente o homem é o que eu vou falar agora. E para isso eu vou ler um dos maiores textos, que é Apocalipse, capítulo 9, versículo de 1 a 12. Não tenho muito tempo, mas Caramba, se você conseguir me acompanhar, Apocalipse 9? Apocalipse 9, de 1 a 12, você vai ficar... Se você já ficou preocupado... Eu estou falando isso tudo por quê? Voltando ao início da aula de 2, 3, 4 semanas atrás. Você tem a opção de crescer na vida, viver na vida da igreja, ser arrebatado como filho varão, crescer na maturidade de Deus, ser arrebatado até o céu. Essa é a primeira opção, que é a mais fácil e a melhor. A segunda é ficar aqui e passar por tudo isso. Depois dos 3 anos e meio, se você não morreu como mártir na mão do sistema do anticristo do mundo, se você conseguiu sobreviver, é bem capaz que você amadureça rapidamente. Quem quiser ficar, pode ficar. E no final de 3 anos e meio, Jesus vai vir também arrebatar essas pessoas logo no final, para se juntar com os filhos varão. Acompanhando? Entenderam? São 2 arrebatamentos. Por isso tem mais arrebatamentos. São 2. É porque a gente é arrebatado na igreja, vai ser arrebatado até... Calma, calma. O Rodolfo quer saber como é que escreve o nome do Epifânio aí. Ok. O Rodolfo está ligado, hein? Eu acho que a Dani e o Marcos estão perdendo, eles não estão mais ligados, não. Então, Deixa eu ler aqui. Tá tudo aqui. Não estou na Antíoco. Meu Deus, eu estou precisando de uma caneta nova. Pega de presente para você. Você vai lá trazer uma nova? É para lá trazer uma nova. Aqui, ó. Antíoco. Já temos loja de antiguidade? Não, é o nome, isso é história. Já temos várias aulas sobre isso. Já demos várias voltas, você já lembra, né? Epifanio. Não é Estefânia, me lembrou da Estefânia, lá do Ceará, lembra? Antíoco Epifânio. Será que eu não tenho uma síndrome de epifania? Não sei. Vamos lá. O 5º anjo trocou a trombeta. Eu já sei que o 5ª trombeta refere-se ao início de quê? Da grande tribulação. É que eu teria que te dar 10 aulas dentro desse contexto, mas acredito. Flavinho ouviu, né? E sabe que começou aí o ai. É o que vai acontecer nos 3 anos e meio. Desculpa. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que caiu do céu na terra. Eu vou ler o texto inteiro, mas eu já vou começar a falar um pouquinho, depois eu volto. Quem você acha que essa estrela que caiu do céu foi jogada na terra logo no início do último 3 anos e meio? Satanás. Anticristo. Satanás, não é o anticristo. Espera aí. Foi o próprio Satanás que foi atirado do céu para a terra. Calma, não, pior ainda. Não. Ok?
Então vi uma estrela, um anjo caído do céu na terra. Já sei que é Satanás. E foi-lhe dado... Eu tenho que apagar aqui. Foi-lhe dado a ele, ao Satanás, a chave do abismo. Do poço do abismo. Do poço do abismo. Quem deu foi Deus. Né? Hein? Deus deu para ele, lógico. Você sabe que Satanás, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, controla o mundo inteiro, até os demônios. Nenhum demônio, ninguém faz nada. É como o Satanás falou assim, vai tocar em Jobs, mas não faz isso aqui. Deus é o soberano do universo, não há Satanás. Ele tem o controle de tudo. Então, na economia de Deus, no final, Satanás chegou ao céu e Deus disse para ele, pega aqui a chave do poço do abismo e faz uma coisa. A Bíblia tem histórias tremendas. Você fica ainda buscando essas histórias aí de bobagem. Se você ver um pouco do Discovery Channel, você pode ver literalmente tudo que a palavra fala. A gente estava conversando, né, pastor, sobre os peixes no fundo do mar. Peixes no fundo do mar, exatamente, fundo, mais fundo. E o nome chamava-se Lúcifer. Eu não consegui nem ver o programa inteiro, que era no Discovery Channel. Que você comentou comigo. Caramba, era horrorendo, horrorendo não, horroroso. Nome, assim, de demônio não sei o que, diabo não sei o que. Tudo coisa sinistra, tipo assim, os peixes... Eram os peixes. Eram os peixes, exatamente. Não tem luz, pareciam monstros, Exatamente. Eu vi essa coisa... Onde não havia luz. Não havia luz, era 10, 11 mil quilômetros. Abaixo. E olha, eu posso provar na Bíblia que... Será que são demônios? São demônios, os demônios moram no fundo dos mares. Jesus, quando mandou os demônios irem para o fundo dos mares, tem uma explicação em Jó. Que você conecta tudo. Você junta tudo. E você lembra que Jesus estava no barco, ele acalmou a tempestade? O mar é lugar... Os porcos, eles foram jogados na água. Por quê? Porque os demônios, eles habitam no fundo dos mares. Tanto que tem o anjo das águas. Falam que na hora que o avião vai pousar, né? Pelo menos em Fortaleza, nesses lugares que tem mar, tem mesmo esse demônio de Leviatã, que derruba navio e aviões. Sim, o mar é o lugar. É lugar. Olha só, ela está falando um dado interessante. Mas eu não vou entrar aqui agora nisso. Diz que toda vida, quando vai pousar, ele começa a tremer muito, né? Você lembra no Círculo das Bermudas que enfim, no triângulo. Triângulos das Bermudas, desculpa. Mas eu creio nisso. Mas eu quero ficar com o que João viu e falou e disse. Porque isso aqui não é... Você pode viajar em outras coisas, mas isso aqui é uma verdade. Quem crê na Bíblia tem que crer nisso aqui. No poço do abismo. Eu tenho que dar uma explicação rápida. O poço do abismo, ele pegou uma chave. Deixa eu ler um pouquinho mais antes de explicar isso aqui. Foi dada a chave do poço do abismo. Ponto. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço do abismo como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. O que você imagina aqui, que nós estamos falando aqui? Um vulcão. Ou seja, um vulcão que sai muito fogo e fumaça, que sobe e escurece, como aconteceu, já comentamos sobre isso. O céu fica escuro e parece que não tem mais sol e lua, não é isso? A visão que ele teve. Correto. Ou seja, ele saiu do poço do abismo, significa que um vulcão nada mais, nada é do que saída de fogo, mas no fundo dele tem o quê? Poço do abismo. Vamos ler, vou repetir. Porque não fala. Exatamente.
Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do povo como fumaça de água. Ou seja, o poço do abismo está no centro da terra, ok? Eu tenho que saber onde é o poço do abismo. No centro da terra. No centro da terra. Ou seja, é o... Peraí, é o quê? Palavra no hebraico. Sheol. Que significa lugar das almas viventes. No Sheol, já dei uma aula para mostrar que o inferno está aqui, No centro da terra. no centro da terra. Uma vez apareceu uma reportagem no Fantástico que eles perfuraram a terra. Já ouvi isso. Você viu isso? Botou o microfone, Eu ouviu. vi aqui. Já ouvi aqui, já ouvi aqui. Sinistro. Pode ser. Olha, nós acreditamos mais em... Deixa eu falar. Ó, Sheol é o lugar das almas viventes. No centro da terra tem o Hades, que é uma palavra grega que significa inferno. Todo mundo que o inferno, onde tem fogo, enxofre e as pessoas morrem, elas vão para um lugar no centro da terra que ela é dividida em duas partes. Quem não acredita, leia Lucas 19, que Jesus contou uma parábola dizendo sobre o rico e sobre o Lázaro. Tá lembrado? Só estou lembrando. O rico sempre viveu aqui na terra assim, o Lázaro era um mendigo pobre e tal. Um morreu, Jesus contou, e foi pro inferno. Foi o rico. E lá ele agonizava e tal, e dizia, pai Abraão, me tira daqui, manda pregar o evangelho, me manda lá para pregar o evangelho para meus irmãos, porque eles não creem, mas se eu for lá, eles vão crer. Jesus disse, pode parar. Eu estou resumindo a parábola. Se eles não ouviram os profetas, eles têm os profetas, não adianta, que não tem como você ir para lá. Ah, então deixa eu ir para o outro lado. O outro lado era o paraíso. Não podia também. Também não podia. Ou seja, os cristãos que morreram estão no paraíso. E os ímpios que morreram sem Jesus estão no inferno. Que não é lá em cima é o trono de Deus. Centro da terra. Paulo fala isso, eu não vou perder tempo para explicar agora. Eu não posso resumir aulas que eu já dei passada, mas creia, é essa a verdade. Na parábola, entre o Hades e o inferno, existe um grande abismo, Jesus falou. Ele disse, eu estou com sede, vem. Manda o pai Abraão aí, porque Abraão estava onde? Manda o pai Abraão molar a minha língua, que aqui está muito calor. Ele disse, não pode, você não pode passar daqui para lá e nem para cá. Por quê? Porque existe um grande abismo, um poço. Muito bem, eu teria que usar outros textos para te mostrar que aqui nesse poço do abismo tem, sabe o quê? Demônios da pior qualidade. De alto escalão. Você crê nisso? Crê, obrigado. Dê um crédito na palavra de Jesus, tá? Então vamos voltar ao que Jesus disse. Aí ele disse, não dá porque é um grande abismo. Quem está aqui, não pode. Ok. Então vou voltar ao texto. Satanás vem do céu, cai na terra, aí chega aqui, ele recebe a chave do poço do abismo para liberar o quê? Esses demônios, ok? É ou não é? Isso nos 3 anos dele, né? Lógico, isso é nos 3 anos, porque eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro no último. Nos últimos 3 anos. Lembra que é o quinto ai? Na quinta trombeta, agora vai começar a piorar a situação. Caraca. O caldo vai engrossar. O caldo vai engrossar que você não vai acreditar. Eu não quero nem estar aqui. Mas você não quer estar aqui? Eu também não. Então ame a igreja. Mas vai. Cresça, amadureça, não fique... Gente, a coisa é tão séria. Filma tudo, hein, Guilherme? A gente vê depois. Filma tudo, hein? Tá bom. Olha, comigo. o povo de Deus está buscando guloseimas espirituais. Vai ter uma bênção ali, vai ter uma cura ali. Se você precisa disso, busca. Mas busca o ministério que te explica a palavra a fundo. Que não fique com invenção. Usa a Bíblia, mostra tal, isso, aquilo. Eu vi essa lacuna 18 anos atrás e eu vim para esse país, para essa prisão, eu não fiz mais, nada. Né? Eu deixei muitas vezes de ir à Disney, de esquiar nas montanhas, meus filhos iam, minha família, minha esposa, Flavinha, foram lá para não sei o quê. Eu disse, não vou. Não, pai, se você não tem graça.
Porque eu agito a galera, tá? Eu sou mais... 15 anos estudando E- Apocalipse. Foi ou não foi? Eu gastei tempo, dinheiro... Olha, A viagem Eu foi uso- boa, pastor. foi boa, mas olha, as minhas viagens espirituais foram melhores. Eu fui roommate da Raquel. É, eu sei, vocês brigaram, tá lá. Eu raramente fui. E eu até hoje estudo. E eu fico estudando e eu digo, meu Deus, tem que parar agora, porque eu tenho que trabalhar para poder comer. Esse foi o resumo dos 18 anos, que quando o dia que eu entrar naquele avião pago pela minha bendita sogra, eu já amava ela, mas agora mais ainda, eu vou tirar um fardo, porque foram 18 anos aqui, passando entre o pão que o diabo amassou, Não foi tão ruim assim, não, pastor. mas tem um lado bom. O restaurante brasileiro não se sustentou. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo, prisão é lugar de sofrimento, mas é lugar também de bênção. É verdade. Vamos falar só da Eu gastei, não, eu Aqui é um não me esqueço do que eu passei. Aqui é um ótimo lugar para Os dois filhos. espiritual, Peraí, olha aqui. crescimento pessoal, crescimento, amadurecimento espiritual. Isso aqui é um ótimo lugar. É um ótimo lugar. Se você estivesse no Brasil, ou se eu estivesse hoje no Brasil, Não eu estaria acontece. fazendo o que todo mundo estaria fazendo. Não acontece. Não estou criticando ninguém, Quem mas vem pra cá não pode perder essa oportunidade. não pode perder, é verdade. E tem que se sentir muito amado por Deus, porque Amém. é uma coisa... Mesmo séria. tendo, olha, é verdade. É um privilégio. É um privilégio. Mas sabe por quê? Humanamente. A gente é humilhado aqui. Paulo disse, tanto sei estar humilhado como sei estar Você exaltado. chega aqui, você Tanto sei ter muito como pouco. Mas isso ninguém prega no Brasil. Mas aqui não E nem há pode, sessão de porque- pessoas também. Hein? Eu acho que aqui não há sessão de pessoas. Tipo, você no Brasil, eu sou da Barra, eu sou de Valadares, eu sou de não sei o quê. Então, tipo assim, se você fala de onde você é lá, você é pobre, você é rico, e chega É aqui, verdade. eu sou do Brasil, Rio de Janeiro, eu também. Irmãzinha, me dá um abraço aqui. Tipo assim, somos iguais. Aqui é o melhor lugar para tratar o sueco. Entendeu? Só que tem uma coisa Eu aqui, ninguém vai acredito ouvir. que é. Só que tem muita irmãzinha que você diz que é do Rio de Janeiro. Eu também sou, só que ela é de Valadares. O eu, é a primeira vez que eu conheci, sou do Rio, isso aqui. Depois ele me enganou, porque aquele sotaque mineiro, a mulher dele fazendo as comidinhas, eu falei, mineiro. É que o mineiro quer ser igual ao carioca. É mesmo, né? Não é mesmo? Peraí, tá acabando o tempo. Só as crianças. As crianças, pois é. Mas vai. Também da fumaça. Peraí, olha aqui. Todo mundo falou, o vulcão sai fumaça do fundo da terra. Do fundo do abismo. Também, olha, esse é o versículo que também da fumaça Saíram gafanhotos. saíram o quê? Gafanhotos. Gafanhotos. Pô, dentro do vulcão tem gafanhotos? Peraí. Só que eu vou mostrar para você que gafanhoto Egito? me lembra o Egito, que foi uma das pragas. Você sabe de uma coisa? As 10 pragas do Egito, seja das trevas, seja de pior, seja do que for, tem tudo a ver espiritualmente do que vai acontecer. A Bíblia é toda entrelaçada. Esses gafanhotos, com certeza, são esta casta de demônio, e tem a descrição deles aqui. São uma casta de demônios que só tem no fundo do abismo. Hoje os demônios que existem no Brasil, nos centros, na Pombagira, no Zé Pilintra, no Exu Lodo, esses demônios são qualquer crente que nasceu, ele sai, demônio, ele sai, ele fica tremendo. Esses demônios são os demônios que habitam sobre a terra. Tem os demônios que habitam sobre o segundo céu, que são os príncipes, são os braços direitos de Satanás, que comandam cidades e continentes, que dão ordem para esses Exu daqui, dali, essas coisas. São demônios mais poderosos, né? São mais poderosos que comandam eles. Mas, espera aí. Fora isso, tem demônios no fundo da Bíblia que têm a aparência de gafanhoto. Seria como, por exemplo, nas prisões hoje em dia, aquele cara que está preso na solitária, ele é o criminoso mais feroz, tremendo. da solitária, né? Seriam esses. Às Exatamente. vezes a gente não sabe nem quem é. Acompanhe o texto. Vamos lá.
provavelmente essa casta especial que vem para a Terra. Dentro da prisão, sempre tem um escorpião. Nos filmes. E aqui vai ter. Agora, olha só. Esses escorpião, esses demônios que vão ser soltos no final dos 3 anos e meio, o que eles vão fazer? Olha só. Diz aqui. Foi-lhes dado aos escorpiões, aos demônios, poder como os que têm os escorpiões da terra. O poder do escorpião é de... Ele fere, é uma dor tremenda. Peraí. E foi dito a eles, porque toda a linguagem do Apocalipse ela é comparativa e ela tem uma verdade espiritual. Não é literal, não vai sair lá do inferno de escorpiões que vão... Não, são demônios. Talvez tenham até essas figuras. Ele tem aparência. Você vai ver a aparência deles aqui porque o texto diz. Foi dito a eles que não causassem dano à erva da terra, porque todo escorpião, as ervas da terra, normalmente eles causam. Ele disse: não toquem nada da terra. Então vão causar dano a quem? Vamos ver o que o texto diz. Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Tá? Desculpa, os gafanhotos. E tão somente, ou seja, esses gafanhotos que são demônios, eles não podem comer erva. Porque o que o normal, o gafanhoto faz é isso. Eles vêm em bando e comem a erva. Ele come na mesma hora ele já defeca. Sabia que o gafanhoto faz? Ele come tudo. Ele engole e defeca. Defeca. Aí acaba a plantação. Eu falei escorpião, não, gafanhoto. Eles não podem comer nada verde, nenhuma árvore, e nem causar dano a quem? Aí diz, e causarão dano tão somente aos homens. Ó, eu disse que agora o tormento vai ser direto aos homens. Que homens? Acho que não tem. Os que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. É verdade. Quem não tem o selo, esses demônios vão... Você já sabe o que é esse selo, não? Sim, a marca de Deus tem. Mais adiante vai explicar. Ou seja, na grande tribulação, vão ficar aqui na Terra 3 tipos de pessoas. Quais são? É a mesma coisa do lado do anjo da morte no Egito, do sangue na porta. É tudo igual. Tudo igual. Mas no caso, uma das pragas do Egito foi de gafanhotos, não foi? Acabou a plantação do Egito. Causou dano. Só que essa não vai causar. Só que essa vai causar dano ao homem. Eles não vão comer gafanhoto, tem que comer coisa dele. Não, vai ao homem. Que homem? Quem não tem o selo de Deus. Quais são os 3 grupos que vão estar aqui na Terra? Primeiro, judeus. Segundo, os cristãos que não amadureceram. Não é isso? Terceiro, o povo desse mundo que não está nem para judeu, para Jesus, para nada. São os gentios. São os ímpios. Começou a grande tribulação. Esses gafanhotos saíram. Os judeus, eu vou adiantar e depois vou ler, que são escolhidos que foram predestinados para a salvação, vai vir um anjo e vai marcar uma marca espiritual que na hora que os gafanhotos vieram, disse, não posso ferir esse, porque ele é o eleito. E os cristãos que não amadureceram, menos ainda. Então, você que vai ficar aqui, que não amadureceu, já pode ter um alívio, amém? Amém? Uma obra. Eu não quero estar aqui, não quero ser marcado, não quero ver isso tudo. Não, mas não... Se você não... Para trás. Foram deixados, left behind. Deixados para trás. Ah, nunca vi. Pois é. Olha só. Foi-lhes também dado. Não. Foi-lhes também dado. Foi permitido, né? Lhes permitido. Não que os matassem. Porque a coisa vai ser tão ruim que era mais fácil eles pegarem e morrerem. Os demônios falam, vocês não podem matar os caras. Só ficar ferindo. Só ficar ferindo, sofrimento.
durante sabe quanto tempo? Vai ser alguma espécie de enfermidade que eles vão injetar nas pessoas, que essa enfermidade, uma peste, ela vai durar, segundo aqui, 5 meses. Você já pensou? Não vai ter medicina que vai dizer o que esse cara tem? Não sei. Tem uns filmes agora que aqui, ó. São dos filmes agora. Não, olha só, ela está falando aqui um filme. São uns filmes agora, não sei qual é o nome desse filme, mas não sei se lançou, vai lançar no cinema. De peste. Eu já vi vários filmes assim de peste. Você sabe que esses caras são inspirados por Satanás. E eles parecem que já sabem tudo por antecipação. Você vê filme. E eles já mostram. A gente vê um filme, depois você podia ver o Nevoeiro. Nevoeiro? Cara, tem escorpião, tem gafanhoto, tem essas Tudo. coisas todas que estão falando. Tem fumaça. Eu nem sabia desse Tem filme. fumaça que aparece assim do nada. É uma coisa. Nevoeiro que Ninguém consegue. Tem demônio. Olha, os demônios adoram a minha aula. Você lembra? Esse filme Eles já conhecem, mas quando você fala, ele diz, vamos fazer isso. Aí inspira um Hollywood desse, faz o filme, e vai todo mundo ver, enche de dinheiro os caras. Porque eles querem fazer coisas. Eles nem um É tudo. Aqui a receita aqui, ó, para fazer um filme de horror. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, por que eu estou dizendo isso? Naqueles dias, ou seja, na grande tribulação, os homens buscarão a morte e não acharão. Vai ser tão, eles vão tentar se matar, mas não vão conseguir. O anjo da morte não vai levar ninguém. Pode acontecer o que for perto. Não, porque a ideia é sofrer durante os 3 anos e meio. Isso é parte do julgamento de Deus sobre esse mundo. Os homens nesse mundo roubam a Deus, os ricos, os milionários são donos de terra, xingam a Deus, não querem nada. Deus vai dizer, o julgamento de Deus já começa aqui. Será que no grande trono branco vai ser só a leva final. Vai para o lago de enforno. Deus tem que julgar. Quando um ímpio, quando um demônio, uma pessoa possessa, prejudica um cristão no trabalho, ou isso tudo, você acha que Deus está nem aí? Ele vai dar o troco. Amém. A vingança... Bruno está me dizendo que só tem mais o quê? 2 minutos? Tem mais 7 minutos no máximo. Senão não grava a aula. O Rodolfo está fazendo uma pergunta, não sei se vai prolongar, se responde. O que vai acontecer com os não amadurecidos que já estiverem mortos e não estiverem aqui durante a grande tribulação? Os amadurecidos? Não amadurecidos. Que morreram sem amadurecer. O que vai acontecer? Essa vai ser no final disso tudo. É a geena. Por isso que eu digo, o pior, você vai dizer, não pode... morreram sem amadurecer. Peraí, exatamente, calma, vamos para o tribunal de Cristo. Lá no tribunal... porque a grande tribulação é a chance final. É a chance final, exatamente. Veja como Deus dá chance. Se o camarada morreu antes, não amadureceu, não passou pela grande tribulação, ele tem uma outra escolha. Passar 1000 anos. Que não é mais escolha, né? Não é mais escolha, é a última opção. Por isso que hoje eu vou dar ainda mais uma... Hoje você tem a opção de voltar para a igreja, de se reunir com os irmãos, seja na internet, seja meu amigo de... Estamos, telefone, internet. Se você o sistema da igreja não está lhe dando, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, fica lá. Procure. Jesus disse, se 2 irmãos, 3, estiverem no mesmo espírito, ali eu estou e ali a igreja. Amém. Se é na sua casa, se é onde for, ali a igreja tem que ter comunhão. O importante é ser com o coração sincero, porque não adianta a pessoa estar na Exatamente. igreja, Esse é o problema, o pastor está lá e tal, está na igreja. Você está só em número. Você não está. Você vai ser arrebatado, não amadureceu. E cuidado, não é todo ministério que te dá amadurecimento. Exatamente. Não é, você está entendendo? A coisa é séria. Eu não estou falando isso para denegrir ministério nenhum. Eu amo, é para te alertar. Olha, cuidado onde você está. Quem não gosta de guloseima espiritual? Eu adoro. E de mas eu tenho. Né, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Você lembra aquela visão do Evangelho que João, ele disse que pegou um livrinho e comeu o livrinho. Era doce na boca e amargo quando caiu no estômago. Significa que o livrinho é o Evangelho.
O Evangelho tem dois lados. Porque hoje vivemos a era da salvação, temos a graça, Cristo, isso tudo, mas tem um lado amargo, que vai ser o tribunal de Cristo, isso e aquilo. O que é isso, Bruno? Tem 4 minutos, porque senão vai 4 minutos. Cacilda Beck. Já está 2 horas de gravação já. Naqueles dias, ou seja, na grande tribulação, eu só vou ler. Eu vou ler e na próxima aula eu digo, eu só vou ler o texto para não ficar. Os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa, parecendo de ouro, fake, falso. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos. Quando correm a peleja, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Isso é uma descrição, não vou perder tempo com isso. Agora, o que eu quero... agora que eu estava começando melhor. Na cauda tinha o poder para causar danos aos homens. São os demônios que vieram de lá, ok? Por 5 meses. Essa é a frase da próxima aula. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Que é o quê? Abaddon, ele é o anjo do abismo. Quem, né, ele foi, abriu, soltou, eles vieram. Abaddon e Apolion. Ponto. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Que é pior do que esse. Agora eu ia falar sobre isso. E não podemos, que já tem 2 horas. Eu sei que hoje eu cortei a aula, mas eu tinha que dar aquela palavra primeiro. Eu tenho que mostrar para vocês o que Deus está fazendo. Então vamos orar. Jesus, bendito seja o teu nome, porque quem escreveu esta palavra foi o Espírito Santo na Bíblia. E é Ele que vai convencer a cada um de nós. Mas a minha oração nesta noite não é para assustar ninguém, mas é para pedir que o teu Espírito Santo possa conduzir, preparar as pessoas que estão me ouvindo agora para buscar a Jesus como o único Senhor e Salvador, para que eles possam fugir destas coisas, para que eles possam viver no teu reino. Se alguém na internet está me ouvindo e ainda não crê em Jesus como Salvador, se você ainda crê em orixás e tudo isso, eu quero te dizer uma coisa. Só existe um guia verdadeiro, é Jesus e o Jesus que ressuscitou. Não é Jesus de imagem, não é Jesus de nada. É o Jesus que quer entrar no teu espírito. E não há outro espírito que jamais poderá entrar dentro de você. Fique livre e eu ordeno em nome de Jesus que você receba, tenha um encontro com este Senhor. E você que já é cristão, em nome de Jesus, volte para a igreja. Se una com 1, 2, 3 irmãos. Busca o Senhor de coração. Não faça número na igreja. Não assista culto. Culto não é para ser assistido. Culto é para ser compartilhado. Participar. Busca o Senhor mais do que nunca. Porque estas coisas vão acontecer ainda nesta geração. Obrigado pela palavra. Obrigado pelos irmãos que escreveram. Obrigado pelas pessoas que eu sei que ainda o Senhor vai tocar e abençoar de uma maneira tremenda na vida pessoal dela. Eu já abençoo cada igreja desta cidade lá do Irmão Dir, lá em São Paulo, cada igreja no Rio de Janeiro, em Teresópolis, aonde for. Porque, ó Deus, nós te amamos, porque tu nos amaste primeiro. Obrigado pela palavra desta noite. Guarda em paz o teu povo, porque ninguém pode tocar. Não há demônio neste mundo que pode perturbar a nós, nem nossos filhos, nem a ninguém. E os outros que eu creio que vai ter uma abundância de salvação de pessoas que vão receber Jesus como o único Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite a vocês. Que o Senhor continue te abençoar, porque nós vamos ter ainda aqui uma comunhão no Espírito, vamos comer, vamos ainda nos abençoar uns aos outros. Até segunda-feira com o pior, entre aspas.
que vai ser o melhor de Deus, porque passou só o primeiro ai, que eu falei muito por alto, tem o segundo e o terceiro. Se você não quer o segundo e o terceiro, tem ainda a hiena de fogo, e a escolha é sua. Lavo minhas mãos, porque a palavra de Deus é única e verdadeira. Amém.